Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro A Cura Cast, o nosso podcast que parece um bebê que foi gerado, É verdade. mas estamos aqui. E eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Nós vamos bater um papo bem informal hoje. Meu nome é Marinilva Marinho, eu sou pastora, teóloga, escritora, mentora, sou psicanalista e também terapeuta de casais. E hoje eu trouxe um assunto muito bacana, que é sobre a identidade. Tudo bem com a tua identidade? Tudo certo. Agora, né? Oi, gente, eu sou a Vanessa Onesco, atuo como gerente em uma clínica de estética e beleza. Estou aqui como convidada, uma honra estar aqui e vou contribuir aqui com vocês no assunto de hoje, que é a identidade. Isso. E você, a sua identidade tá ok? Você perguntou pra mim, né? Não, mas tudo bem. Olha só, por que identidade? Porque a maioria dos filhos de Deus, eu era uma delas, eu já estava 20 anos no evangelho, fluindo nos dons, mas eu não sabia quem eu era. E eu vivia cheio de altos e baixos, com conflito, e eu pensava, poxa, mas se a palavra de Deus diz isso, por que a minha vida não está do jeito que eu quero? E isso é torturante, porque parece que você é o erro. Parece que as coisas fluem para todo mundo e para você não. Começa uma comparação, né? Exatamente, a comparação. E isso tem tirado muitas pessoas de dentro das igrejas e principalmente da presença de Deus. Só que o que eu não sabia, que tive que estudar, era que existe o quê? Crenças sobre Deus. Que são as crenças que eu tinha enraizadas no meu inconsciente e que fazia com que eu não vivesse na plenitude. Eu ouvia assim, mas Deus tem uma vida com abundância. Tá, cadê a vida? Eu só tinha naquela vez, né? Neste mundo tereis aflições, mas cadê o bom ânimo? Porque eu não sabia quem eu era. Isso está ligado diretamente às nossas crenças de criança. Né? Eu acredito que seja o motivo pelo qual talvez você fale assim, poxa, mas eu queria tanto ter uma intimidade com Deus, eu não tenho tempo de fazer devocional, eu não chego para Deus, eu não tenho papo. Sabe que eu também dava essa desculpa, né? O céu tá de bronze. Não Será que tem ele tá. É, não tempo. tenho tempo. Será que ele tá me ouvindo mesmo? Será que ele está me ouvindo mesmo? Pois é, eu também tinha esses problemas. Até entender que quando nós somos crianças, de 0 a 7 anos, nós formamos crenças sobre tudo. Sobre o que é ser homem vendo o pai, o que é ser mulher vendo a mãe, né? E também existe a questão sobre Deus. E me apresentaram um Deus muito mau. Eu tinha medo de Deus. Deus estava com a varinha na mão, é? Misericórdia. Para mim, parecia que Deus estava lá, assim, inacessível. Lá no céu, com uma barba branca, assim, bravo. Porque quando eu era criança, Vanessa, eu ouvia, né, assim, tá vendo? Quando trovejava, tinha tempestade, né? Eu era pequenininha, bom, pequenininha eu sou até hoje, né? Mas naquela época, cara, criança, deixa eu colocar melhor. Eu ouvi, eu tinha medo, porque a minha mãe tinha medo de tempestade e tal. E ela dizia assim para mim: tá vendo esses trovões, tempestade? É Deus lá no céu, bravo, né? Jogando esses raios aqui para matar todo mundo, os Meu pecadores na Deus. terra. Eu tremia de medo e me enfiava debaixo da mesa. Ela saía colocando os lençóis no espelho, assim, porque, segundo ela. Quem nunca ouviu isso, né? Pra colocar o bendito lençol no espelho. Você ouvia Senão também? Eu também. Senão o raio vai vir no espelho e vai atingir a pessoa. E vamos morrer. Vamos todo mundo morrer. Uhum. Então, eu cresci com esse distanciamento de Deus. E talvez você também, que já é filho de Deus, que já passou pelo novo nascimento, ou que não é. Você quer ver uma coisa? Por causa dessas crenças de medo que eu tinha de Deus, às vezes a pessoa também nasce num lar evangélico, mas ela é criada naquele evangelho do medo. Olha, se você não obedecer, Deus vai te castigar. Você sabe que eu já ouvi isso aí?
Você ouviu? Aham. Quando eu ia na igreja com a minha família, eu era uma menina que não parava muito quietinha, assim, né? A mãe falava: Deus não gosta de criança bagunceira, tem que ficar quietinha, se comportar dentro da igreja. Eu tinha que ficar lá engessada, com medo. Inclusive, ela falou que tinha um espaço na igreja que eu não lembro se era para as pessoas subir lá em cima e Aham. falar. Ela dizia que lá era um formigueiro onde eles colocavam as crianças que não se comportavam lá dentro da igreja. Eu morria de medo Formigueiro. de eles me colocarem lá, de eu ir lá para aquele formigueiro se eu não ficasse quieta. Então eu ficava lá totalmente paralisada, morrendo de medo. Olha Meu só, Deus. desse Pois jeito. é, e dentro da igreja, né? Mas Uhum. eu não fui criada no evangelho e eu tinha essas crenças. E assim, né? Como a minha mãe não gostava muito de crente e tal, né? Então eu peguei essa birra de crente. E daí quando eu cresci, que eu estava depressiva, eu já tinha tentado suicídio e nada me preenchia, né? Então, nesse momento aí muito difícil, teve uma pessoa que me convidou para ir para a igreja, veio falar de Jesus para mim. Aí na minha mente na hora eu vi, mas ele não vai me aceitar. Eu fumo, eu bebo, né? Eu era alcoólatra na época. Como que esse Deus tão mal vai aceitar alguém assim, né? Isso, então eu achava que eu precisava ser perfeitinha. Eu precisava estar, sabe, tipo assim, sem pecado nenhum, para Deus me aceitar. E naquela época, eu era bem novinha quando essa minha amiga me convidou. E depois eu fiquei muitos anos correndo por causa dessas crenças. Então, o que que acontece? Hoje, estudando a neurociência, entendendo a psicanálise, nós entendemos que de 0 a 7 anos, a criança ela aceita tudo como uma verdade absoluta. Então, se os pais, né, ou tutores, no ambiente em que ela se desenvolve, fala: "Nossa, você é linda", a criança, Acredita, ela leva ao pé da letra. que ela é linda, mas se ela ouve: "Ah, você é burra", ela acredita que ela é aquilo. "Ah, você não faz nada certo". E todas essas crenças, tudo que a criança está aprendendo, né, vai lá e fica no inconsciente já como memórias de aprendizado e ela vai levar para a vida. Então, com Deus também é da mesma forma. E eu não entendia, mesmo sendo pastora, fluindo nos dons, eu não entendia como que uma crença podia me afastar de Deus. Então, aí acontece algo muito interessante, que eu tinha crise de ansiedade já crente, eu tinha muitos medos, eu não entendi o porquê, né? Porque, poxa, eu sempre tive o chamado de cura e libertação, mas então por que que eu era bênção na vida dos outros, mas a minha vida não fluía? Eu nunca imaginava que era por causa dessas crenças, principalmente, tem vários tipos de crença, mas essa com Deus, essa contra Deus, é o que trava o Filho de Deus. Não só o Filho de Deus, né? Trava todo mundo, por quê? Porque se associa, vamos supor, não sei se aconteceu isso com você, Vanessa, de forma inconsciente associar Deus com teu pai biológico. Aconteceu, com certeza. Eu identifiquei isso, mas eu demorei também a identificar, porque eu, na minha cabeça, quando eu já convertida, né, conhecendo a palavra, quando eu ia orar, a coisa não rendia. E eu ficava ali pensando, por que que não rendia? Parecia um monólogo, né? Parecia que a Isso. gente estava falando com as paredes, Uhum, né? eu me sentia mesmo como se eu estivesse falando sozinha. E aí Uhum. eu associei isso e entendi, porque com meu pai, o que acontecia? Você falou ali agora há pouco sobre a criança que era chamada de burra. Na hora eu já me identifiquei, porque acontecia muito isso comigo. Você é burra, você não sabe de nada. Ou quando eu ia falar Quem algo, falava meu isso? pai. Teu pai? Quando eu ia falar algo, falava assim: fica quieta, você não sabe de nada. Uhum. Então, inconscientemente, o fato de eu falar com Deus, eu também associava isso de eu estar falando, mas eu não sei de nada, como que eu vou falar com ele? Ah, entendi. Ou falar algo com Deus, existia essa barreira. E outra coisa também foi a questão que eu não foi nem ouvindo alguém falar, eu mesma criei essa crença. Como eu pedi para Deus que meu pai parasse de beber, a criança piquititinha que orou por anos. Quantos anos você tinha Ai, quando você orou? Ou rezou, né? uns 8 anos 8 ali. anos. Então, por muito tempo eu pedi para Deus
para que ele parasse de beber, e essa era a minha oração. E não aconteceu. E aí, inconscientemente, o que que eu entendi? Deus não ouve a minha oração, então eu não vou mais pedir, eu não vou mais falar. Ele não quer me ouvir, eu não sei de nada e ele não se importa com aquilo que eu estou pedindo, porque realmente meu pai não parou de beber e não aconteceu aquilo que eu Aham, esperava que acontecesse. sim. Olha, muito interessante o que você está falando, porque pode ter acontecido isso com você também que está aqui conosco. A criança, ela ouve assim: "Ai, papai do céu pode tudo, ele é poderoso". Sim, Então, ela acha que, tipo, se ela pede para papai Deus, né, para papai do céu, se Deus, ó, igual você falou que orou para Deus libertar teu pai do álcool, né? Eu sim. também, na época que eu era criança, meu pai também é alcoólatra. Mas entende? A criança não sabe que o ser humano tem livre-arbítrio. É, eu não sabia disso, Mas nenhuma criança que a sabe. decisão dependia do meu pai. E isso, a decisão de parar de beber era do teu pai. Só que qual é a percepção da criança? Deus não me ouviu. E ficou lá no inconsciente essa informação, Deus não me ouve, né? Igual até mesmo uma mulher, por exemplo, que ora anos, anos para o marido se converter e ele não se converte, ou até vai embora. Ela fala: "Poxa, Deus não me ouviu". E E- pode até se culpar, achando que a oração dela, ela fez alguma oração errada, ou achar que do jeito que ela ora não tá Então, certo. isso, mas por quê? Porque a interpretação desse Deus pode todas as coisas dá a entender que Deus pode passar em cima da vontade do ser humano e fazer como um pirlim-pim-pim, né? Sim, Não, é tudinho do jeito que você orou. E a gente, por causa da ansiedade, por causa da tribulação que está passando, se esquece desse detalhe tão importante que é o livre-arbítrio, que Deus nos ama tanto, 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 que nos deu o poder de decisão. E eu também não entendia muitas coisas, assim. né? Porque o que a palavra de Deus fala sobre crenças limitantes não é nesse termo, né? Fala sobre fé. Então, quando a criança, nesse desenvolvimento, principalmente eu falo de 0 a 7 anos, porque ela ainda aceita tudo como uma verdade absoluta. Então, talvez hoje, você que está aqui nos ouvindo, pensa assim: poxa, mas eu orei tanto e Deus não respondeu. Talvez é porque você, de forma inconsciente, né, Assim não como foi com a creia gente. isso, você não creia que Deus é bom, porque se o teu pai foi um pai carrasco, né, se foi um pai que te abandonou, e aí entra todas essas questões que quando você diz Deus é pai, a tua mente, ela não vai associar a Deus, ela vai associar ao pai biológico. Então, o que ela encontra ali? Que informação ela encontra sobre esse pai? Então, isso foi libertador para mim, porque eu não tive, né? Eu louvo a Deus pelos meus pais, mas eles não tinham esse entendimento, eles não me deram o básico, né? Que seria a proteção, a provisão. Eu passei muita dificuldade quando era E criança. sabe o que é interessante? Agora você aí falando, é que hoje você é adulta, você entende que os teus pais não podiam dar aquilo que eles não tinham. Exato. E eu também. E nós perdoamos eles pelas falhas. Sim, Mas a criança, ela não sabia. exato. Perfeito. A criança interior, quem é essa criança interior? É essa criança formada até 7 anos, né? Que a psicanálise vai dizer que são as memórias, são a nossa história de vida que fica ali enraizado, tá? Então, só para você entender um pouquinho da dinâmica da mente, nós temos apenas uma mente com duas estruturas. A mente consciente, que corresponde a mais ou menos 5% do psiquismo, e a mente inconsciente, que são 95%. Então, imagina, esses 95% de memórias que estão enraizadas lá no profundo do teu inconsciente, talvez você nem se lembre. A maioria não lembra. Fala, meu Deus, mas eu não lembro de quase nada da minha primeira infância, né? E agora? E agora que E por que essa criança, que esse adulto não lembra? Então, geralmente, por não lembrarem, é que essas memórias provavelmente, né, tem que fazer, cada caso é um caso, não Uhum. tem como a gente afirmar, mas geralmente quando as memórias são consolidadas no trauma, dependendo da percepção da criança, essa memória ela é bloqueada, né? Mas
A memória está ali, o sentimento que gerou o trauma está ali, não some. Inclusive, Então, eu tenho mais uma pergunta. Então você está me certo, dizendo que tá tudo ali armazenado. tudo. E quando esse adulto ele se converte e ele pega aquele versículo, eis que faço nova todas as coisas. Isso. N- As n- coisas velhas se As coisas passaram, velhas se tudo se fez passaram. novo. O que esse adulto faz com O esse o que eu conteúdo fiz quase todo traumático? o que eu fiz durante 20 anos de conversão. A pessoa acha que Ah, acabou, que é uma folha em acabou, é branco. passado, não precisa mais olhar para o passado, vamos olhar para frente, o que passou, passou. Não, o que passou não passou. O que passou na infância não fica na infância. A pessoa vai levar para a vida toda. E aí que Esse novo que tá ali falando nesse versículo é realmente esse novo nascimento. é, esse que se Mas fez tudo as novo, memórias, isso, elas continuam continuam ali. ali. É, então, a interpretação desse versículo é que é o problema. Eles não entendem o novo como um novo nascimento, e a partir daí realmente vai ter uma nova vida, com Com certeza, só certeza. que isso não exclui a velha. Uhum. A nova vida, o novo nascimento não exclui o passado, mas dá a entender, né, a Uhum. Por interpretação, conta da interpretação. isso. Mas fato é que tudo aquilo que a gente viveu no passado, os traumas, né, os abusos, tudo aquilo ficou lá armazenado. E por isso precisa passar pelo processo de cura e libertação. Por isso que muitas pessoas que não entendem isso, às vezes até envergonham o evangelho, né, não têm um bom testemunho, vivem de altos e baixos. E aí está na igreja, ou até quer ir, mas não se sente aceito, porque a própria pessoa não se aceita, né? Sim. Não entende porque, eu nasci, por que eu nasci nesse lar onde tem um pai alcoólatra, uma mãe depressiva e outras pessoas nascem num lar bacana, não é? Sim. Porque a criança ali depois a primeira infância, depois dos 7 anos que ela começa a entender, ela começa a comparar. E vai e não tem resposta. Então, pera lá, será que Deus tem os preferidos? Sim. Vem outro questionamento. Será que Deus ama mais um do que o outro? Não é? Então, quando nós falamos de inconsciente, é algo que talvez você não acesse neste momento, tá? Por quê? Porque são memórias que foram consolidadas quando você era muito pequenininho. Então, o que eu quero, eu e a Vanessa queremos te falar para você desbloquear a sua verdadeira identidade? Porque nós não estamos falando aqui de pessoas que até têm experiência com Deus, mas não Sim. vivem a vida abundante. Não vive, porque essas crenças, se você ouviu muito quando era criança, Deus vai te castigar. Ai, Deus levou tua vovó, não chora. Aí a criança, né, ouve, Deus levou, ela nem sabe quem é esse Deus, mas ela ouve, ela sabe que tem alguém que levou quem ela amava. Você Então, acredita que eu fiz isso já com a minha filha? você fez? Ela tinha um gatinho que ela amava muito, o gatinho morreu. E eu querendo consolar ela, eu falei isso, Deus levou o gatinho lá com ele tá lá com Deus. E depois, claro, numa conversa com ela, eu identifiquei que ela estava magoada com Deus, porque na cabeça dela, Deus Deus tinha, tirou o gatinho olha dela. só, Eu querendo mostrar de uma outra forma, consolar e isso ela, consolar, que o a gatinho interpreta, tava lá, guardadinho lá, cuidado por Deus, e a interpretação dela, né, acabou sendo outra. E aí então, afeta o relacionamento também. isso, essa memória pode parecer inofensiva, nada a ver, mas fica ali na mente da criança. Aí quando cresce, aí ela passa por uma perda, ela, vamos supor, fracassa no trabalho, ela, né, tem uma dificuldade ali, olha, Deus me tirou isso. E é tão Deus inconsciente que está todo me mundo fala culpando. isso, que Pois Deus é. levou a pessoa que morreu. E assim, né, ainda fala assim, Deus sabe de todas as coisas, como que se Deus. Essa questão de Deus levou é muito sério, até quero fazer um parênteses, falar sobre isso, Uhum. porque a criança ela não entende. Aí quando ela ouve assim, vamos supor que o irmãozinho nasceu e morreu.
Aí para consolar vai falar: "Não, o papai do céu levou teu irmãozinho, ele tá lá com o papai do céu". A criança não entende, ela quer o irmãozinho, assim como queria a vovó, ela não entende. Então fica na mente dela o quê? Que Deus tira quem ela ama, que Deus é mau. A interpretação, porque a linguagem da criança não é como a do adulto. A linguagem da criança é não verbal, então ela leva tudo ao pé da letra e Sim. fica ali armazenado. Então, Deus castiga, né? Deus tirou. Só que a criança não sabe, por exemplo, essa vovó que morreu lá, né, que veio a óbito com 80 anos, ela não sabe que essa vovó estava doente, que já estava, né, talvez não se cuidava, entendeu? Talvez esse irmãozinho tinha algum problema. A criança não entende nada disso. Só fica ali com a informação O maior impacto Deus tirou, e Deus é mau, Deus então. é mau. Ela nem sabe quem é Deus, mas ela ouve tanto esse tal desse Deus que ela associa alguma coisa ruim e fica ali e vai reverberar nas outras fases, nas outras fases. Então, o que me desbloqueou foi entender, porque assim, ó, eu era tão questionadora e tão questionadora que eu até escrevi esse livro aqui, O Plano Perfeito de Deus, porque eu perguntava assim para Deus, ó, se ele me ama, por que eu nasci em um lar totalmente disfuncional, enquanto outras crianças nasceram em um lar cheio de amor e foram criadas pelo pai juntamente com a mãe? Por que muitas crianças receberam livramento e não foram abusadas e eu fui? Por que muitas crianças têm, né, tudo que quer, comida, presentinho, roupinha, e eu não? Por que crianças têm festinha de aniversário e eu não tive? Então, esses questionamentos sem respostas vão gerando o quê? Mágoas inconscientes. Aí eu brigava com Deus. Aí Eu falava você, assim: alguém te falava assim, Deus tem um plano na sua é vida. verdade, Deus perfeito. tem um plano na sua vida. E você olhando para toda essa sua história de vida, tudo que você ouviu Que sobre Deus, que plano esse? é Plano de esse? me fazer sofrer? A Bíblia diz que Deus, os planos de Deus, planos, os pensamentos de Deus a nosso respeito são de nos fazer prosperar e não causar dano. Só que parecia uma mentira diante do que eu vivi. Sim. Diante do que eu vivi já como pastor, como evangélico, como filha de Deus, né? Então parecia que, pera lá, parecia algo ilusório. Uma Se, ilusão. se Jesus veio para dar vida abundante, mas por que então eu não estou vivendo essa vida abundante? Por causa das crenças. As crenças que nos separam de Deus, né? Então, quando o Senhor me revelou tudo isso, que eu escrevi esse livro, isso aqui restaurou totalmente a minha identidade, até vou deixar o link ali depois se quiser adquirir, para entender que eu falo sobre minha primeira infância, mas eu já não vou falar mais porque, nossa, ó, né? Agora estou curada já, então vamos para frente, viver a vida dos sonhos, aquela vida que Deus tem abundante para nós, mas assim, eu quero nesse primeiro podcast nosso, que é uma conversa, depois nos outros nós vamos aprofundar mais, mas falar assim para você, que Papai Deus te ama. Antes da fundação do mundo, no livro de Efésios vai dizer que ele nos chamou e nos predestinou para sermos filhos. Então, entende que antes de você nascer, mesmo que você, né, nem existia, óbvio, Deus ele já tinha um plano para a tua vida. E é um plano que Deus tinha de te fazer prosperar. Você é embaixador de Cristo, filho de Deus. E aí então Deus vai lá para Gênesis e ele começa a criar tudo, né? E ele diz que tudo ficou muito bom. E quando ele está criando, ele está pensando em você, está pensando em nós. Nossa, que coisa linda, né? Tudo ele cria para nós. Só que eu pensava assim, poxa, se ele criou tudo isso para mim, por que eu não tenho? Poxa, se ele criou tudo isso para nós, filhos, por que até pessoas que não são filhas têm, eu não tinha? E é interessante porque analisar desse ponto de ter crenças contra Deus, depende, quem está nos ouvindo vai pensar assim, ah, mas eu não tenho isso. Aham. Que é inconsciente, né? Eu pensar Eu isso de amo a Deus, Deus. eu também me questionei. Também fiquei nesse lugar de, peraí, mas eu pensar isso de Deus, eu não.
Depois que eu entendi. Mas no início eu não queria aceitar que, imagina, eu sou filha de Deus, sou filha amada. Mas era só uma teoria, eu não me sentia assim. Perfeito. É. E eu quero explicar um pouquinho o que a Vanessa falou aqui, né? E quando Deus cria ali tudo em Gênesis, ele vai criar o homem. Em Gênesis 2:7 diz que ele sopra o fôlego de vida e o homem se torna uma alma vivente. Olha só, nessa revelação aqui de Deus, que Deus me deu, a Bíblia diz que não tinha chovido ainda na terra, mas minava a água do chão. Então, papai Deus disse para mim: eu fiz ali um boneco de barro, com corpo humano ali, né, sem vida. Então, quando ele sopra o fôlego de vida, é o espírito do homem, a nossa ligação com Deus. Então, Deus cria o homem, espírito, o fôlego de vida. O espírito é a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos um espírito, independente da religião, né, que vai falar ali sobre a tricotomia, espírito, mente, alma é a mesma coisa e o corpo. Então, daí, o homem, primeiramente, é um espírito criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, quando ele cria o homem Adão, e ele dá para Adão uma mente, que é a parte pensante, onde ele vai raciocinar, onde ele tem ideias, sentimentos, né, poder de decisão, e aí ele vai viver neste corpo, agora com órgãos, pele, ossos, carne, né? O corpo que é templo do Espírito Santo. Então agora o homem vive uma vida terrena. Mas ele, antes de ser um ser físico, ele é um espírito. Até eu quero fazer um desenho rapidinho aqui para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Olha só. Como a Vanessa falou, como é algo inconsciente, talvez você esteja pensando, não, mas eu não estou entendendo. Mas agora você vai entender tudinho, tá? Porque aqui a gente desenha também. Se precisar, né? Ou a gente desenha, tá? Olha, vai ficar bem esclarecido aqui para você. Deixa eu pegar aqui. É interessante, porque antes eu não entendia isso, de que eu era espírito, alma e corpo. Uhum. Porque as pessoas costumam inverter, né? São corpo, alma e espírito. Aham. Mas nós somos um espírito. Sim, é porque o que que acontece? O que eu vou compartilhar com vocês agora, queridos, são 25 anos de. Vocês estão pegando bem aqui? Vocês estão vendo bem? São 25 anos caminhando com Jesus e apenas 5 anos que eu estudo as neurociências e a psicanálise para eu entender a dinâmica da mente, tá? Então, olha só, lá em Gênesis 2:7, quando Deus cria o homem, ele sopra o fôlego de vida, que é o espírito do homem, tá? O espírito do homem, e ele se torna então uma alma vivente. Então agora o homem, ele tem um corpo físico, tá? E o cérebro, que é o gerente geral do corpo, tá? Vai comandar esse corpo. Só que você só vê daqui para baixo, que seria a terceira dimensão. Mas olha o que acontece fora de você. Então, assim, como o homem é um espírito, tem uma mente e vive dentro de um corpo que é templo do Espírito Santo, nós precisamos entender essa tricotomia aqui. Então, vamos supor que agora você é essa criança, tá? Esse bebezinho aqui dentro da barriga da tua mãe. Aqui, vamos supor que você, lá, a neurociência vai dizer que com 20 semanas mais ou menos, o bebezinho já produz 250 mil neurônios por minuto. Uau! Então, quer dizer, dependendo de como foi a gravidez, essa criança, ela já está sendo aqui, ela já está criando memórias, sinapses, através das químicas da mãe. Então, de 0 a 7 anos aqui, se ela ouviu todas essas crenças que nós falamos, ficou aqui. Ai, Deus vai te castigar. Olha só, Deus não gosta de criança arteira. Imagina se Jesus não gosta de criança arteira, meu Deus. Oh. Criança não é arteira, é artista. Porque até 7 aninhos a criança está aprendendo tudo para ela
é novidade, ela é uma esponjinha. É Só tudo que muito daí novo. os pais não entendem, né? Eles não entendem a linguagem das crianças. E aí, tudo bem, grita, né? Às vezes, óbvio, nenhum pai quer errar querendo errar. A maioria repete padrões aprendidos com os pais com os pais, e aí replicam no tratamento com os filhos. Mas por isso é tão importante você entender o mecanismo da mente, porque essa dor emocional pode e deve, vai parar em você. Tá? Se a tua mãe gritava com você, agora você não precisa gritar com teus filhos, né? Muitas pessoas, a chinelaiada, né? Se for só um chinelinho, mas às vezes um espancamento e tudo fica aqui, Tudo vai fica armazenado. construindo a mente da criança, certo? Então, vamos supor, se você é uma criança que ouviu tudo isso sobre Deus, que Deus abandona, que Deus, né, o evangelho do medo, você vai para o inferno. Que Deus é muito bravo. O que mais, Vanessa, de crença que você ouviu? É, que Deus não gosta de criança que faz bagunça, Que tem um que tinha que ficar formigueiro quietinho, lá, que tinha um né? formigueiro lá, Misericórdia. parecendo um inferno lá, pra jogar as crianças lá dentro. E eu lá morrendo de medo. Eu tinha até medo de ir na igreja. Porque eu pensava assim, e se eu fizer alguma coisa de errado e eu não puder nem me defender, eles me jogar lá dentro? Aham. Tipo, será que eu posso levantar assim? Será que se eu fizer assim eu já vou ser jogada lá? Sim, é desse jeito. Então, se você tem todas essas crenças que nós falamos aqui, preste bem atenção aqui nisso aqui, que pode ser, olha, virada de chave para que você viva realmente uma vida plena no Senhor, tá? Então tá, agora então fechou a tua mente aqui. Antes, até 7 anos, você é totalmente aberto, estava aberto. Não que a gente não aprenda nas outras faixas etárias, mas essa faixa etária é tão importante, porque o próprio Deus disse: ensina a criança no caminho que deve andar. É um caminho neural, tá? Esse caminho, você vê, os judeus ensinam a criança à noite, antes de dormir, de manhã, acordar e também sentada e tal, como a Bíblia, né, orienta. Então, dependendo do que você aprendeu aqui sobre Deus, sobre tudo, tudo na vida, tá aqui. Aqui, o que você aprendeu aqui vai levar para as outras faixas etárias. Agora, então, você fez 8, 9 anos, é base, né? Agora você já tem poder de decisão. Então, antes, a mente pensante tua era teu pai e tua mãe até 7 anos. Eles deixaram as impressões em você. Você formou tudo. O quê? Aqui, a sua identidade. Se você ouviu, você é inteligente, você é amada, você é linda. Nossa, você vai ser maravilhosa quando crescer, vai ser um homem de sucesso. Provavelmente você é essa pessoa. Mas se você ouviu xingamentos, palavras depreciativas, você não vai ser nada na vida, tua vida vai ser uma porcaria igual a minha, né? Tudo isso, provavelmente de forma que você não entenda, está acontecendo, porque a criança pega tudo como verdade absoluta, tá? E de novo eu quero ressaltar, né, às vezes os pais fazem isso, eles não estão entendendo que estão programando as crianças para serem exatamente o que eles não querem. Exatamente. Por isso que é tão importante o conhecimento. A própria Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento, ok? Então tá. Agora você tem lá 8, 9 anos e você tem uma mente, tá? Agora você tem uma mente com duas estruturas. A mente consciente, que é essa agora nossa adulta, a mente analítica, e tem a mente inconsciente, tá? Essa versão, ela dá muito mais certo na palavra de Deus, conforme o Espírito Santo me mostrou, porque o que acontece? O teu cérebro seria o hardware do computador e a mente o software, tá? Para você entender, a mente, alma é extracorpórea. Então agora você é um homem adulto, é uma mulher adulta, igual eu era, e 5% do seu psiquismo, tá? Quer viver, quer ter uma vida abundante, quer viver realmente as promessas, porém, lá no teu inconsciente tem crenças. Não, Deus não te ama. Deus vai te castigar. Se você errar, você está sendo punido
porque Deus está te castigando. Deus não Então, tá vendo, Deus não tá ouvindo. isso, Deus não está ouvindo, está tirando tudo que você queria, porque você não é um menino bom, você é um pecador, um pobre miserável, né? Então, a tua mente, ela chega nessa conclusão. Mas isso aqui é a tua mente que se identifica com as informações que ela recebeu e não com a verdade de Deus. Então, agora aqui, Você falou antes sobre 95%, né? Então, todo esse conteúdo 95. é os 95% ali na É, não só mente. a primeira infância, mas toda história de vida. Toda história de vida. Até hoje, por exemplo, se você aprendeu algo novo, aprendeu a fazer um bolo novo, por exemplo, já tem um programa de bolo de laranja, por exemplo. Aí da próxima vez que você vai fazer, você já sabe porque tem um programa ali. E são programas que vão rodando automaticamente. Por exemplo, para aprender a dirigir. Vai lá, 18 anos, né? Às vezes tem pessoas que aprendem mais cedo. Vai lá, coloca a primeira. Vai, primeiro senta, coloca o cinto, Senta, coloca o cinto. liga, põe primeiro e sai. Morreu. Vai de novo, e de novo, de novo, de novo. Repetiu, 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 repetiu. Pronto, aprendeu. Agora tem uma memória lá de direção. Então, o piloto automático que nós falamos é exatamente isso. Você está dentro do carro, você liga o carro, você nem para mais para perceber. É verdade. Até pegar o ponto da embreagem, ali era um sufoco, né? Ia E isso treinando o aprendeu, pé. pronto. Agora vai, Vai uma sozinho. beleza. Às vezes você vai em um lugar, você nem. Oh, já cheguei. Você nem percebeu a trajetória. Por quê? Porque o piloto automático estava no controle. É assim com todas as crenças na nossa vida. Então, se você aprendeu aqui que Deus é mau, Deus é castigador, mesmo aqui agora um homem, uma mulher de Deus, ou você até quer, né, ir numa igreja e tal, mas você pensa de forma inconsciente que Deus não vai te aceitar. Ou que Deus não vai dar. E tudo isso gera incredulidade. Incredulidade. Então, não é que Deus não te abençoou, não quer dar. Ele já deu, já é seu. Só que essas crenças aqui, principalmente essas contra Deus, elas geram incredulidade. Então, na prática, como que é? Vamos supor, ó, você ora aqui, Senhor, a tua palavra diz para mim pedir, eu estou aqui pedindo, eu já agradeço, Deus. Aí você fica cheio de fé, né? E você vai, sai ali do quarto, vem a preocupação. E se o dinheiro não chegar? E se a provisão não vir? Aí, na hora que você precisava crer, de forma inconsciente, a tua mente vai lá nas memórias, tá vendo? Deus não respondeu aquela oração quando você pediu para o teu pai Isso. se Saía parar do de beber. quarto, Então, a vozinha na mente mente. diz, ele também não vai mandar a provisão. É verdade. E aí, essa dúvida que neutraliza a fé, aí nós recebemos porque Deus é bom, Ele dá o Sim. necessário, mas não a abundância. Então, como a gente resolve isso? Não sei se ficou claro, Vanessa. Ficou bem Ficou claro. claro para você aí? E é bem como você falou, eu ia lá para orar e até pedia, mas depois a minha mente anulava, porque dentro de mim ficou aquele ponto de interrogação que Será não que ele me ouviu mesmo? Isso. Não aconteceu, não aconteceu de meu pai parar de beber, então aquilo ali também não vai acontecer. Isso, uma crença. Então, agora eu te pergunto: se você tiver apenas uma crença, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é uma verdade, não é? Mas essa verdade aqui, da escassez, da falta que passamos na infância, fala muito mais alto do que essa verdade agora adulto, porque aprendemos, são padrões mentais aprendidos que são muito fortes. Entendeu? Agora, se apenas essa crença do Salmo 23 fosse uma verdade, nós não teríamos falta de nada. É verdade. Você está entendendo? Então, essas crenças, elas refutam a verdade de Deus. E por essa causa, muitos filhos estão magoados com o pai, porque não entendem, apesar de serem fiéis, né? Apesar de buscar, por que que Deus não responde? Ou por que demora tanto? Eu tenho uma pergunta para você. Sim. Você falou ali sobre a crença de o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
por que que ela sozinha, ela não vence essas crenças? Certo. Por quê? Olha só, eu preciso repetir, 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 crer que é sentir que realmente nada me faltará. Quando eu não entendo os mecanismos inconscientes da minha mente, ela vai, tipo que mandar, ela vai sobrepujar a verdade, entendeu? Uhum. Então, eu penso, na teoria, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas lá dentro eu penso, meu Deus, Eu me não falta, sinto. as contas estão para pagar, não tenho valor. E o impacto negativo também dessas memórias? Vence essa crença na repetição por causa da negatividade do trauma? Não entendi? O impacto negativo da memória, por exemplo, no meu caso, foi negativo meu pai não parar de beber. Certo. Então, ela teve um impacto negativo na minha vida. O fato dessa memória ser tão negativa, ela pode também impedir a outra memória de se fortalecer? Nesse caso, não foi tão negativo a ponto de ser um trauma, foi uma informação, Uhum. seguida de frustração. Sim. Entendeu? Mas como é o aprendizado cognitivo da primeira infância que vai levar para as próximas fases, por que é tão negativo? Muito boa essa pergunta. Porque nas próximas fases da minha vida, eu vou me identificar com essa negatividade. Por exemplo, em outros momentos eu vou orar, vou rezar, vou pedir e não vai acontecer. Mas não porque Deus não está ouvindo, mas porque, de novo, eu, com a minha Sim. vibração, com o meu sentimento de que eu não tenho um pai, não vai acontecer. E aí, de novo, a mente se identificou, então tá, então ele não ouve, e vai de novo. E vai de vai novo. acontecendo de novo E vai de acontecer, novo. e daí essa repetição de frustração, a mente, a pessoa vai se identificando, realmente não adianta orar, que Deus não vai responder. Então, não é questão que Deus não está ouvindo, é questão que a própria mente ela vai refutar e vai criar esse impedimento ali. E aí, não recebe. Mas não porque Deus não tem para dar. É porque ela entrou na incredulidade sem perceber. Porque são padrões inconscientes, a pessoa não percebe. Aqui, ó, não, agora eu estou cheio de fé, agora vai dar certo. Agora vai. E eu vou, agora vai. E não vai. E ela não entende por quê. Por causa dos padrões mentais que estão dentro ali da mente. Estão impedindo Deus agir. É isso. Eu penso que se eu não tivesse identificado isso, talvez eu não permanecesse buscando a Deus e até abandonasse a fé. Uhum. Porque ia chegar um momento que isso ia estar tão fortalecido dentro de mim, porque a crença continuava sempre vencendo e eu poderia ter até abandonado, né, pastora? Exato. É o que muita gente faz. Deixa, né? Abandona. Tá dentro da igreja, mas tá frio porque não entende. Às vezes até pensa assim, será que Deus existe mesmo? Porque quando criança, inclusive, ninguém falou de Deus. Então lá não tem informação quem é Deus. Né? Filhos de pais ateus ou que não tinham nenhuma religião, tem essa dificuldade também de ter experiências espirituais, de ter essa intimidade de Deus como um pai. E como resolver isso? No meu caso, eu entendi que eu estava magoada com Deus, por causa de todas essas crenças. Então, se você entendeu que, de alguma forma, você está magoado com Deus, a sua criança interior está magoada com ele, entendeu? Então, você precisa, agora, pelo entendimento, que a primeira cura que vem é pelo entendimento de que Deus é um Deus de amor, Ele é Pai, Ele nos aceita, Ele nos ama. Então, desvincular o pai biológico do nosso pai, o verdadeiro pai, que é o Papai Deus. Entendeu? Então, quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, o Senhor me perdoa, porque eu brigava com Deus, eu colocava Deus na parede. Eu não entendi como o meu inconsciente funcionava assim. Eu era muito magoada com ele. Aí eu chorei muito, né? E pedi perdão para Deus. Eu falei, Deus, eu sempre quis ter um papai que cuidasse de mim, né? Meu Deus, eu amo meu pai e minha mãe já não existem mais, eles me deram o que eles podiam dar, eu louvo a Deus pela vida deles, mas eu tinha esse vazio, essa necessidade de entender
A paternidade. É um vazio que só a Só a paternidade de paternidade. Deus pode Aquele vazio que preencher. o pai deixou, só Deus pode preencher. O vazio, né, do colinho, da mãe, só Deus pode preencher. Então, no meu caso, essa paternidade eu encontrei quando eu entendi, não na teoria racionalmente, mas quando eu entendi no meu espírito que eu era filha. Aí tudo mudou. E aí, isso também tá tudo interligado, Tá. pelo que eu estou entendendo, a identidade com a paternidade? Totalmente. Totalmente. A paternidade de Deus é que nos restaura a verdadeira identidade. O que acontece? Só para fechar aqui, né? Os nossos pais nos criaram e nos ensinaram de uma forma que muitas vezes não era a forma que Deus queria, né? Porque ele, dentro do plano dele, ele queria que o pai, juntamente com a mãe, desse todo amor, proteção e cuidado que uma criança necessita. Então, ele nos confiou aos nossos pais. Isso não aconteceu. Então, aqueles traumas, os abandonos, tudo que ficou, aquele vazio, então agora ele vem com a paternidade e supre. Então, daí onde eu descobri que eu era filha amada, né? Antes, eu era aquela pessoa que me importava muito com o que os outros falavam, me comparava e brigava. E, graças a Deus, a paternidade foi restaurada dessa forma, entendendo, tá? Entendendo como a mente funciona e, sim, trazendo essa verdade agora. Então, no início, apenas 5 anos atrás, hein? No início eu falava assim, eu tenho um papai, eu sempre quis ter um papai, o senhor é meu papai. Aí, às vezes, hoje as pessoas falam, precisa falar papai? Precisa disso? Precisa, porque papai é aconchego, é carinho, É é intimidade. intimidade. Então, para mim, falar papai Deus é a minha identidade de filha. Sim. E é interessante algo que você falou também sobre os nossos pais nos ter criado de uma forma, é justamente porque eles não sabiam desses padrões da mente. Uhum, Então, muitas vezes, nossos pais, eles queriam fazer diferente, mas não sim, sabiam como fazer. exato. E esse entendimento dos padrões da mente, esse conhecimento, é o que nos dá a ferramenta para que eu hoje possa fazer diferente com meus filhos e você Exato, também. perfeito. Uhum, é isso, é isso. Então, você pode sim quebrar esse ciclo de dor. Você não precisa ser como a tua mãe foi, né? Brava e que grita, ou não como o teu pai, né? Mas sim, você pode, através da paternidade, ser quem Deus criou para você ser. Queridos, olha só, acho que já deu nosso tempo, né, Lucas, querido? Olha, ele disse que já passou. Meu Deus, que bate-papo gostoso! Uma conversa tão gostosa, né? Gente, passou. Eu tinha muito mais para falar, né, É um assunto que Vanessa? ainda tem muita coisa para falar, né? Né? Meu Eu acho que você Deus do ficou aí céu, foi com. só uma pincelada aí nas Pois crenças é, contra Deus, ainda tem é. muito mais. Sim, com certeza. Mas olha, esse foi o nosso primeiro AcuraCast na mesa do papai aqui. Vanessa, muito obrigada por estar com a gente, Obrigada, viu? obrigada E pelo olha só, convite. lindeza. Que E honra. se você tem alguma dúvida, né, deixa aqui nos comentários, já deixa o teu like aqui. Vamos começar E quem quiser várias. adquirir o livro também, né? É. Vai ter o link ali na descrição. Obrigada. Queridos, ó, beijão. Até o nosso próximo AcuraCast. Eu vou trazer aqui mais conteúdos, né, sobre espiritualidade, crenças limitantes, sobre a psicanálise, a neurociência, tudo com base bíblica, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aí podcast, AcuraCast. CuraCast.